Olá! Hoje, nosso convite é para uma jornada, uma exploração daquele caminho que todos nós fazemos todas as noites, desde o momento em que a cabeça encontra o travesseiro até o despertar. A proposta é olhar para o sono não só como uma função biológica, sabe? Mas como uma prática, uma verdadeira arte que pode nos ensinar a viver melhor. E essa frase, ela captura perfeitamente a essência da nossa conversa. A ideia de que o descanso do corpo é, na verdade, um portal. Um portal para uma forma mais profunda de consciência, um despertar que só acontece quando o mundo lá fora finalmente se cala. E bem, tudo começa aqui, nesse ritual noturno, nesse processo gentil e muito deliberado de encerrar o dia. Veja bem, não se trata só de apagar, mas de começar uma transição consciente em direção ao repouso. Vamos pensar um pouco nesse momento. Existe uma beleza na constância do tempo, não acha? Aceitar que o dia se encerra, esse é o primeiro passo para a gente começar a entender que a vida segue um ritmo próprio, um ritmo que está além do nosso desejo de controle. Que metáfora linda, não é? A cama como um porto seguro. O refúgio é ali, naquele lugar, que cada músculo que antes estava tenso, ativo, pode finalmente começar a se soltar, a se dissolver no descanso. É um lugar de segurança, de acolhimento. E aqui está um ponto fundamental. Esse ato tão simples, o de fechar os olhos, não é uma fuga, de jeito nenhum. É uma entrega consciente. É uma decisão voluntária de fato, soltar as rédeas do dia. De permitir que um véu de calma se instale entre o que já passou e o que ainda está por vir. Mas e como a mente se acalma no meio de tudo isso? Bem, através de âncoras sensoriais. O ritmo da nossa própria respiração, o simples toque dos lençóis, a temperatura do quarto, cada um desses pontos de contato se torna um foco, uma âncora que ajuda a mente a repousar, a deixar de lado a resistência e simplesmente estar ali, presente. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Essa entrega, veja bem, não é passividade. É uma prática ativa e com consequências profundas que tocam dimensões morais, éticas. As virtudes que a gente cultiva nesse silêncio da noite nos preparam para as nossas ações do dia seguinte. O que é fascinante aqui é como essa ideia de entrega se desdobra em 4 virtudes bem concretas. Primeiro, a humildade, aquela aceitação de que o dia terminou e a gente não controla tudo. Depois, o autocuidado, entender o descanso como uma responsabilidade, um compromisso ético. Em terceiro, a reflexão, a chance de olhar para o que aconteceu, mas sem julgamento, apenas para aprender. E por fim, a gratidão, a capacidade de achar valor nos momentos mais simples do dia. Juntas, elas formam um verdadeiro exercício moral noturno. Isso nos leva a um conceito-chave, o desapego. Mas atenção, desapego aqui não tem nada a ver com indiferença. Pelo contrário, é uma sabedoria que a gente aprende na quietude da noite, uma sabedoria que nos ensina a soltar aquilo que não podemos controlar, uma habilidade essencial para a paz interior. Então, o corpo repousa, mas a jornada, na verdade, está só começando. A partir daqui, a gente mergulha no mundo misterioso e profundamente simbólico dos sonhos. Nessa paisagem interior que se revela quando a nossa consciência muda de estado. Pensa nessa imagem. O corpo está ali, imóvel. Mas a mente viaja. A metáfora do rio invisível é perfeita para descrever essa natureza fluida, profunda e, principalmente, sem controle do estado de sonho. É como se a gente fosse levado por correntes que vêm de dentro. E esse contraste fica muito claro quando a gente compara os dois mundos. De um lado, no mundo desperto, a gente opera com lógica, com controle, num tempo linear. Do outro lado, no mundo dos sonhos, todas essas regras se desfazem. E o que surge no lugar? O mistério, a intuição e um tempo que se estica. O que a gente faz com tudo isso? Porque a grande questão, no fundo, não é apenas sonhar. É como integrar a sabedoria que emerge desse silêncio, como trazê-la para a nossa vida desperta. Muitos pensam que sonhos são só um ruído aleatório do cérebro, não é? Mas não é bem assim. Eles funcionam, na verdade, como um diálogo interno. Um tipo de espelho que reflete as nossas tensões, os nossos conflitos. E ao observar esse diálogo, a gente pode se compreender melhor, buscando uma maior coerência interna. E o mais incrível é pensar nos sonhos como um campo de treinamento silencioso. É nesse espaço que a gente consegue identificar padrões que passam despercebidos durante o dia, dar novos significados ao que vivemos, acolher aquelas partes de nós que às vezes evitamos e até exercitar a criatividade. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa.
A delicadeza dos sonhos, a atenção que eles exigem para os detalhes, para as nuances, na verdade, fortalece a nossa sensibilidade moral. Essa atenção aos detalhes nos torna mais empáticos, mais perspicazes nas nossas relações diárias. E assim, a gente termina não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta. Uma pergunta para ser levada para o silêncio, um convite para escutar o que a própria noite tem a ensinar. Afinal, cada ciclo de descanso é uma nova oportunidade de aprendizado, de renovação e de aprofundamento na arte de viver bem.